Gente do céu, hoje não tá fácil pra fazer esse vídeo de vocês, tá? Vou te falar um negócio. Que assim, ó, de realeza hoje, assim, só a coroa e a intenção, né? Que de resto, glamour nenhum. Isso aqui é a janela do meu banheiro. Eu queria muito ter gravado no jardim ou em algum lugar assim, né? Bonito. Mas tá chovendo, né? Força de chuva essa semana. Então, assim, sem condições. Mas enfim, chegou o dia de falar sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil. Bora lá? Então ignorem barulho de chuva, ignorem barulho de passarinho, ignorem barulho de carro, ignorem tudo isso, tá, gente? Ignorem o meu vestido que tá aberto, porque, né, o marido não tá em casa pra fechar meu vestido, então ele tá assim, né? Não que ele tá fechando totalmente, tá? Tudo numa boa. Mas assim... Então vamos lá. Gente, na última aula nós vimos ali aquele pequeno período de 200 e poucos anos que eu queria dar uma puladinha, né? Só que voltei, falei um pouquinho sobre... E aí hoje a gente vai ver sobre a chegada, então, em 1808, da família real portuguesa no Brasil. Gente, a história é algo incrível, porque a história ela é um emaranhado de situações, de coisas que estão acontecendo, e elas interferem, elas estão ligadas umas nas outras. Vou dar um exemplo. Aliás, vou dar um exemplo não, né? Eu vou contar o que está acontecendo e vocês vão já lembrar. Eu sei que na época que a gente viu sobre a era napoleônica, né? Quando a gente estudou sobre Napoleão Bonaparte, eu não estava fazendo ainda esses vídeos para vocês. Mas eu quero que vocês lembrem que o cara foi um grande militar aí, né? Um jovem militar que saiu conquistando territórios para a França. E ele estava muito bem, né? Não perdia nenhuma batalha. Então, assim, ele era temido por todo mundo. Ele era tipo o Chuck Norris da época. Então, assim, nós vamos falar desse período. Ele está interligado completamente quando nós falamos, na verdade, né, desse período aí napoleônico, né, da era napoleônica, a gente vai estar ligando automaticamente essa vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por quê? Porque eles vieram fugindo, gente, de Napoleão. Acreditam? Sim. E nós vamos perceber que isso que aconteceu foi o primeiro passo para a independência do Brasil. Sim, gente. Ai, que irritação isso aqui. Eu vou continuar sendo princesa até o final desse vídeo. Então a gente vai ver, por exemplo... Nossa, mas tá muito feio. Peraí. Melhorou. Primeiro de tudo, vocês têm que entender que nessa história a gente vai falar de 3 países, né? Primeiramente, França, Inglaterra e Portugal. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que França e Inglaterra eram inimigos. Sim, eles meio que lutavam aí pra ver quem era melhor que o outro, ok? Ok. França queria dominar a Inglaterra, Inglaterra queria dominar a França e nisso tudo, né? Eles iam fazendo de que forma? Conquistando, né, territórios pra ver quem que ganhava mais na supremacia econômica, territorial e tudo mais. Ok? Ok. Os dois eram inimigos. Aí entra Portugal. Portugal, gente, dependia completamente da Inglaterra quando se fala em economia. Sim, ele exportava, né, vendia seus produtos para a Inglaterra, comprava os produtos que a Inglaterra produzia, enfim, então eles tinham uma relação comercial aí muito forte. Então, Portugal era amigo da Inglaterra. Vamos falar dessa forma simples, né? Napoleão Bonaparte, sabendo disso e querendo interferir nessa relação aí da Inglaterra com Portugal para prejudicar a Inglaterra, ele fez um bloqueio continental. Vocês sabem que todo esse relacionamento comercial a gente está falando por navegações, né, gente? Então, era assim que eram feitos, né, o comércio mercantil, grande maioria era através das navegações. Lembram? Grandes navegações, pequenas navegações, grandes navegações. Eu acho incrível que teve gente que respondeu assim, ó. Eu perguntei pra vocês o que foram as grandes navegações. Teve gente que teve coragem de responder assim. Eram navegações rápidas. Eram pequenas navegações. Não sei. Acho que tinha gente que tava querendo testar se eu estava mesmo corrigindo, porque não é possível.
Então, o que acontece? Ele fez esse bloqueio continental. Eu vou tentar colocar uma imagem aí para vocês verem em algum lugar da tela. E aí, simplesmente, Portugal estava impedido de fazer esse comércio. Só que, lógico, né, gente, eles davam um jeitinho. Portugal não obedeceu esse bloqueio continental, porque sim, gente, naquela época, até no mar, tinha assim, ó, esse pedaço aqui, nós que mandamos, entende? Então, assim, ó, a França mandava nesse pedaço ali de mar, tá? Então, eles começaram a impedir esse comércio. E Portugal fez o quê? Deu o seu jeitinho. Sabendo disso, aí, então, a França declarou guerra contra Portugal. Óbvio, né? Poxa, deixa eu prejudicar aqui meu inimigo, né? Quis se meter? Vão se ferrar. Então, ele simplesmente declarou guerra contra Portugal. E Dom João VI, sabendo que não iria ganhar, gente... Porque, imagina, Napoleão Bonaparte estava ganhando todas as guerras. Ele pensou, poxa, se ele vir atacar a gente, não temos chance, né? Não temos chance contra eles. Então, ele arquitetou aí um plano na cabeça dele. Porque, gente, quando a gente fala que eles fugiram pra cá, não foi simplesmente assim, ó... Meu Deus, arruma tuas trouxas aí, vamos rápido, assim, no meio da noite. Não foi assim que aconteceu. Eles já sabiam, eles já pensavam, ó... Poxa, se eles invadirem aqui, o que vai acontecer? Então, eles criavam essas estratégias, gente, com base no que eles já estavam vendo que estava acontecendo. Então, ele decide vir para o Brasil com toda a família real portuguesa, com todo o alto escalão, né, do clero, né, da igreja, com toda a elite portuguesa. Só ficou mesmo em Portugal quem não era tão importante. Na verdade, só ficou quem não era importante, gente, só para vocês terem uma noção. Mas todos os ricos, a elite, enfim, todos vieram para o Brasil. Estima-se que em torno de 10 a 15 mil portugueses vieram, né, fugindo do Napoleão. Sim, o Chuck Norris. Aí o que acontece? Ele decide vir para cá. Sim. Então, vamos lá. Ele falou com a Inglaterra, né? Vamos pensar que foi assim, né? Então, Dom João VI passa um fio lá pra Inglaterra e fala, ó... Então, Inglaterra, eu tô do lado de vocês e eu me ferrei por conta disso. A França tá vindo aqui atacar a gente. Então, assim, ó, dá um jeitinho aí, escolta a gente até o Brasil. A gente vai para o Brasil, porque o Brasil é colônia de Portugal. Então, a gente vai pra lá. Fechado? Fechado. Em troca, a Inglaterra falou... Beleza. Não, a gente ajuda vocês sim, com certeza. Opa, a máquina de lavar batendo. A gente ajuda vocês com certeza. Vocês só precisam... deixa eu ver... a gente vai exigir uns tratadinhos aí, mas é bem coisa mínima, tá? Então, a gente vai explicando conforme vocês estão no caminho. Então, a gente vai explicando pra vocês como é que é. Sim, gente. Navios ingleses escoltaram os navios portugueses pro Brasil, né? Pra garantir a segurança, né? Imagina, gente, imagina se eles atacassem esses navios, toda a realeza de Portugal, tudo assim, ó, eles conseguiriam acabar com todo mundo. Então, eles simplesmente escoltam eles pra cá e em troca, lógico, sim, eles exigiram, né, em troca aí alguns tratadinhos, tá? E a gente já vai ver quais são. Vale dizer que essa viagem foi terrível, tá, gente? Eu já tinha falado pra vocês que essa distância entre Brasil e Portugal não era algo, né, pouco. Então, assim, depende se as condições climáticas, se dava tempestade, se não dava, como é que tava vento, como é que não tava. Então, assim, mas girava em torno de 2 a 3 meses de viagem, tá? Então, assim, imagina ficar 3 meses dentro de um navio entupetado de gente, porque tinha muita gente. E, enfim, foi horrível. A elite portuguesa nunca tinha passado por isso, então eles relatam assim como tendo sido a pior experiência da vida. Acabou comida, acabou roupa, acabou tudo, tá? Então, assim, foi uma desgraça, teve infestação de piolho, tiveram que raspar a cabeça da mulherada, cortar o cabelo da mulherada, enfim, foi horrível, tá? Então, vale a gente falar isso aí, porque faz parte da história. Aí, quando eles chegam no Brasil em 1808, Dom João VI já assinou o primeiro tratado, sim. Uma das primeiras coisas que eles fizeram, gente, foi assinar o Tratado de Abertura dos Portos. O que é isso? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que quando tava não, né? O Brasil continuava sendo colônia de Portugal. Só que Portugal, temporariamente, pertencia à França nesse momento. Por quê? Porque o Napoleão invadiu Portugal, certo?
Então, assim, só que antes disso, o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Então, o Brasil enviava os produtos para Portugal, comprava produtos de Portugal. Então, os portos, eles só serviam para isso, gente, para esse comércio, esse monopólio aí, né? Tudo que a gente comprava e vendia era para Portugal, porque por sermos colônia de Portugal. Aí chegava em Portugal, daí sim, Portugal vendia para Inglaterra, enfim, toda essa coisarada toda aí. Então, nesse momento, quando Dom João VI chega aqui, ele percebe assim, poxa, eu não vou mais poder fazer comércio com Portugal, porque França agora tomou Portugal. Então, ele tem a brilhante ideia, e aí sim é o primeiro passo para a independência do Brasil. Ele abre esses portos. Ele abre 5 portos do Brasil para comércio entre nações amigas, tá? Então, assim, ele faz aí comércio com nações amigas. E aí ele abre os portos. O segundo tratado que ele faz quando ele chega... Esse eu vou ter que olhar na minha colinha, tá, gente? Vou ter que olhar na minha colinha, porque o nome é muito difícil, só que não, né? Mas é o Tratado de Aliança e Amizade. Esse tratado, gente, ele faz com a Inglaterra. Lembra que eu falei que a Inglaterra falou assim, não, beleza, a gente escolta vocês e tal, mas eu vou querer um negocinho em troca? Então, esse foi uma das primeiras coisas que eles quiseram em troca, tá? Esse Tratado de Comércio e Amizade, é isso? Não é de comércio. Tratado de Aliança e Amizade. Meu Deus, é um nome tão simples, né, gente? Mas assim, eu vou colocar aqui, vai estar cheio desse nome aqui, porque eu provavelmente vou perguntar isso pra vocês, tá? Qual foi o tratado que Dom João VI fez com a Inglaterra assim que chegou ao Brasil? Aí vocês vão me responder. Se procurar no Google é capaz de responder errado, mas se vocês assistirem o vídeo ou lerem o texto, vai estar lá. Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra. E o que significava esse Tratado de Aliança e Amizade? Esse tratado, gente, falava que o Brasil não ia mais fazer tráfico negreiro. Sim, ele não ia mais ficar traficando escravos, que era algo que dava muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Por quê, gente? Ai, nossa, como os ingleses são queridos. Oh, queridos. Eles não querem mais escravos, eles não querem mais que tenha escravidão. Não é só isso, tá, gente? Tá, que os ingleses tinham já uma concepção aí ética, moral, né? A gente tá falando de uma época onde explodiu aí o renascimento cultural, né? Os filósofos. Então, eles já tinham esse intelecto um pouquinho mais assim, poxa, como assim tem escravos, né? Então, eles já tinham, né, uma opinião formada quanto a isso, mas também a gente tá falando de revolução industrial, gente. A gente tá falando que a Inglaterra tinha muito produto para vender. E como que eles iam vender se os escravos não recebiam salário? Então eles estavam aí querendo convencer Dom João VI a acabar com a escravidão e, em troca, eles venderiam muito mais produtos, porque a gente tá falando de gente assalariada que gastaria, né? Compraria roupa, compraria todas as coisas que eles estavam produzindo. Então, esse Tratado de Aliança e Amizade, gente, ele fala basicamente isso. Ó, Brasil, eu não quero mais que vocês fiquem traficando escravos, né? Por quê? Porque a gente quer eles livres para comprar o nosso produto. Olha que lindo.